com várias deficiências, né? Deficiência de estrutura física, má remuneração dos profissionais. Nós tínhamos a questão até da condição higiênica do estabelecimento. E aí nós fomos atuando em alguns pontos, né, distintos dessa instituição. Então, primeiro nós começamos a trabalhar a questão da aquisição de equipamentos novos, depois nós conseguimos dar o EPI necessário para as meninas do pronto-socorro e para os profissionais. Conseguimos reestruturar o pronto-socorro, organizar, fazer toda a questão de humanização, colocar o acesso, colocar câmeras, porque elas estavam inseguras, e elas pediram isso para a Secretaria Municipal de Saúde. E no meio do caminho, a gente tinha uma grande dificuldade com a questão dos plantões médicos, por alguns pontos. Primeiro, nós estamos trabalhando com dinheiro público. Então, como nós estamos trabalhando com dinheiro público, nós temos que ter a maior cautela possível, porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é de todos nós. E quando nós fazíamos escala de médicos desse plantão, a gente tinha uma certa dificuldade em algumas datas, né? E a Ana, que está aqui, que era responsável. Então, nós já chegamos a pagar, no mês de dezembro, véspera de Natal, R$5.000 para um plantonista de 12 horas. Ou senão nós não íamos ter plantão naquele dia, né? Fora o desespero do cancelamento do plantão com 2 horas, né? Com 2 horas, né, Ana? Quando o médico ligava para a gente, quando o médico ligava para a Secretaria Municipal de Saúde, né, através da Ana, e pedia o cancelamento da escala dele naquele dia, a gente ficava desesperado, e a nossa ação era o quê? Era tirar o médico do PSF, desmarcar todas as consultas, né, desrespeitando a população daquela unidade, para garantir que o atendimento de urgência e emergência não parasse. Então, nós passávamos por isso constantemente, acredito eu, né, Ana? E aí nós começamos a pensar uma metodologia que garantisse que os plantões médicos iam ser contínuos durante 24 horas, 7 dias por semana. E pegamos modelos de algumas unidades, de algumas secretarias municipais de saúde. Isso daqui não é uma novidade, não fui eu que criei, né? Isso já existe em várias secretarias municipais, que é a terceirização do corpo clínico, né, da diretoria clínica e dos médicos de plantão, para que a gente não passasse mais por essa condição sufocante e desesperadora. A gente sabe o que é um pronto-socorro. E a gente é adulto aqui e sabe o que significa o médico não estar num plantão de 12 horas. E, diante disso, eu entrei com o processo, pedindo, junto com a Secretaria, junto com a licitação, o processo de realmente contratar uma empresa que tinha expertise em garantir o plantão 24 horas, 7 dias por semana. Inicialmente, nós fizemos um edital, foi um pregão, né, presencial, onde teve concorrência para assumir esse tipo de serviço, e a todo momento a Secretaria Municipal de Saúde, no termo de referência, colocou que, eu vou até ler para vocês, que a especificação do objeto era contratação de empresa especializada com no mínimo 4 profissionais médicos com formação mínima em clínica geral para realizar plantões de 12 ou 24 horas no pronto atendimento municipal, de modo a garantir a presença dos profissionais médicos de forma ininterrupta, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Os médicos plantonistas durante o plantão devem permanecer na unidade de saúde, salvo em ocasião que faça necessário-se a ausência para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a demanda espontânea do município. Então, esse era o objetivo do contrato, né? Nós fizemos essa licitação e a empresa, a Medicrim, que foi a contemplada nesse processo de licitação, e nós iniciamos as atividades nesse ano, né? Começo desse ano e quase um ano de vigência. Alguns pontos nós temos que destacar, muito importante. Primeiro, antes de nós conseguirmos mudar a metodologia do pronto-socorro, e aí o pessoal do pronto-socorro está aqui, e é prova, são pessoas que já atuam
Antes dessa modificação, pessoas que chegavam na urgência e emergência esperavam até 7, 8 dias para conseguir uma transferência. Isso era uma realidade, né? Não vou falar que não existe hoje. Não vou falar que não existe. Mas nós conseguimos minimizar esse processo em quase 90%, né, meninas? Acho que elas podem confirmar isso mais do que eu, porque elas estão presentes. Então, com essa modificação, com uma RT, que é a referência técnica, né, da enfermagem, e com criação de protocolos clínicos, nós conseguimos já fazer um grande avanço na questão do pronto atendimento municipal. Temos algumas dificuldades ainda? Temos. Eu, de fato, falo que temos. Nós temos uma grande dificuldade ainda em conseguir identificar pacientes em casos mais complexos. O nosso pronto-socorro ele não tem habilitação federal, então nós não recebemos nenhum centavo. Todo o custeio do pronto-socorro hoje é municipal, ok? Esses casos complexos geralmente precisa de diagnóstico de imagem. Nós também não temos um serviço de diagnóstico de imagem de alta densidade e muitas vezes os médicos necessitam desse serviço, por exemplo, de uma suspeita de AVC hemorrágica, né? Nós tentamos fortalecer e definir fluxos de atendimento com habilitações, como serviço de neurocirurgia, referência para Alfenas, serviço de ortopedia, referência para Alfenas, serviço de cardiologia, referência para Poços de Caldas. Notificamos todos os estabelecimentos, pronto-socorro, a empresa que assumiu e a Santa Casa, porque ela também é um dispositivo importante, ao qual, na execução do contrato junto à Santa Casa, nós estabelecemos que todas as solicitações que competem à Santa Casa, ela deveria aceitar, né? Isso é um indicador do convênio. Então, isso já está estabelecido no convênio, né, ao qual eu posso disponibilizar. Até comentei com o vereador mais cedo, né, que a gente não tem convênio de 2018, mas nós temos um convênio de 2017, que é um convênio de 60 meses. Então, o indicador é o número de solicitações que o pronto atendimento faz e o número de solicitações que a Santa Casa atende. Tá? Então, isso é importante frisar, que a Santa Casa é um dispositivo da rede. Ele não está isolado, né? Durante esse resgate também, dentro do contrato, a gente tem uma premissa que nós fiscalizamos o serviço da empresa. E toda vez que chega para a Secretaria Municipal de Saúde alguma queixa ou alguma dúvida quanto à questão do profissional que está lá, a gente notifica a empresa. Nós não temos... primeiro, nós não temos nem a expertise, porque nós não somos médicos, né, para poder avaliar a questão de uma conduta médica. Pela ordem, senhor presidente. Né? Maurício, você vai me perdoar? Sim. Pela minha sinceridade, por ser direto. Sim. Nós hoje viemos aqui, não foi para a Secretaria de Saúde vir explanar sobre isso. Nós viemos aqui hoje para ver alguns problemas com a empresa que está prestando serviço ao pronto-socorro. Marquinhos, nós já sabemos de tudo que você passou, do pronto-socorro, nós já sabemos. E eu tenho uma formatura do meu filho hoje, não estou lá porque eu tenho o meu compromisso com a saúde, e eu acho que você poderia deixar daqui 3 meses para você voltar e explanar. Não, mas eu só quero assim, eu só estou explanando, na realidade não estou explanando, estou fazendo um resgate do processo todo, né, para não chegar uma dúvida assim, por exemplo, a Secretaria de Saúde criou e pensou em fazer isso. Nós já sabemos, né? Como foi feito. Então assim, eu só estou fazendo esse resgate. Então assim, já que a empresa que é o ponto, que a dúvida é com eles, aí eu vou sair do microfone, então eu deixo eles responderem, ok? Ok. Olá, boa noite a todos, boa noite, senhora presidente, boa noite, novos vereadores. Estou aqui à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Eu só queria dar uma introdução do que é a empresa. Tá? Nós chegamos aqui por um motivo. Nós trabalhamos já em 42 municípios de Minas Gerais. Tá? Nós temos uma estrutura com médicos capacitados, com enfermeiros, com nutricionistas. Tá? A gente está no mercado desde o ano 2000, tá? Já há 20 anos nesse mercado de complementação de serviços médicos.
A gente entra numa cidade através de uma licitação, tá? Uma concorrência para prestar o melhor serviço para essa cidade. Nós temos uma capacidade para gerir um pronto atendimento. Frisando, a gente sabe que o pronto atendimento é de responsabilidade da prefeitura. E a gente sabe que as outras coisas oriundas de um pronto atendimento, que é o atendimento de internações, não é de responsabilidade da prefeitura, e sim de convênios, tá? De uma outra instituição. A nossa parte hoje, em Campestre, é gerir a parte médica do pronto atendimento. Nós fomos contratados para isso. E desde janeiro desse ano, a gente tenta colocar os melhores médicos possíveis aqui em Campo Belo. A gente aqui em Campestre. A gente cobre todas as falhas de escala, não deixa faltar nenhum médico, e não deixamos faltar nenhum médico desde que a gente entrou aqui. Nós também prezamos pela qualidade. Se a gente é informado de alguma falha técnica de algum médico, ou alguma, até mesmo de relacionamento de algum médico, nós tentamos corrigir e até substituir esse médico no menor tempo possível. Tudo que foi nos solicitado pela prefeitura, que ela tem direito em contrato de solicitar à empresa, foi realizado até hoje. Nós fazemos também levantamentos estatísticos, tudo. A gente sabe que desde que a gente entrou aqui, as queixas ou as reclamações diminuíram e diminuíram muito. Vocês são vereadores, vocês sabem disso, vocês convivem com isso diretamente, porque vocês são o espelho disso. Se o serviço não está andando bem lá, esse serviço vem no ouvido de vocês. Se houve um paciente que foi mal atendido, teve algum problema, alguma coisa, eles vão reclamar para vocês. E vocês, fazendo uma avaliação, vocês vão ver que antes da entrada da empresa e após a entrada da empresa, houve uma melhora significativa nesses serviços. Tá? Uma outra coisa, nós temos já os médicos próprios, que são do nosso contrato social, tudo. Então, a gente consegue comandar esses médicos. Como é que a empresa consegue comandar e, às vezes, uma prefeitura ou uma instituição não consegue? Nós temos protocolos para fazer isso. Quando a gente entra num serviço, a gente implanta protocolos. Como o médico tem que atender, como o médico tem que se relacionar com os seus pacientes, como o médico tem que atender determinado caso, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, o que o médico pode pedir de exame, como que o médico encaminha para fazer exame, o que o médico não pode pedir ali na urgência e emergência, ele tem que encaminhar para um ambulatório para fazer o pedido. Então, hoje, tudo isso está implantado aqui no pronto atendimento. Tá? Então, quer dizer, nós temos um serviço hoje sob controle, um serviço que funciona. Ah, mas esse serviço não tem falhas? Isso é impossível. É lógico que esse serviço tem falhas. Às vezes vem um médico que começou o primeiro serviço na empresa, está sendo aqui em Campestre. Às vezes esse médico não é de boa qualidade, entendeu? Mas nós temos o feedback da Secretaria de Saúde, do pronto atendimento, para não mandar mais esse médico. Eles nos falam, olha, esse médico não correspondeu às expectativas aí em Campestre. Por favor, troca eles. Imediatamente é feito isso. Então, nós temos isso em contrato e nós fazemos isso sempre que necessário. Tá? Então, nós corrigimos imediatamente alguma falha que possa ter aí. Tá certo? E sempre tentando melhorar o serviço e atender com a melhor qualidade a população de Campestre. Depois de tudo isso, eu vou me colocar à disposição de vocês para mim responder perguntas. Acho que vai ser mais proveitoso eu responder as dúvidas de vocês. Pela ordem, senhor presidente. Então vamos começar aqui. Primeiramente, eu sou o vereador Marco, faço parte da área de saúde. E qual é o seu nome? Roberto. Roberto. Roberto, vamos começar com umas perguntas simples. Por eu fazer parte, eu tomo conta lá no hospital. Tomo conta não. Eu sou um funcionário do raio-x. Tá certo? O Dr. Dalmo e o Dr. Lucas eram um diretor técnico e o diretor...
Então, ele não era da empresa, ele era da prefeitura. A empresa tem a obrigação de ter um diretor técnico e de ter um diretor clínico. Mas a prefeitura também teria, então, uma obrigação de ter um diretor técnico e um diretor clínico no pronto-socorro. Claro. Teria obrigação, então isso é obrigação da prefeitura. Não, porque é o seguinte... vereador, só um minutinho. Eu gostaria de perguntar para o senhor sabe o que é um diretor clínico? O senhor sabe o que é um diretor técnico? E quais são as atribuições deles? Senhor, sei sim. Ok. Tá? Primeira coisa, nós temos, aí o Dr. Dalmo e o Dr. Lucas afastaram e nós perguntamos quem que estava sendo o diretor técnico e o diretor clínico do pronto-socorro. Comunicaram que era o senhor. Aconteceu aqui em Campeche uma menina de 46 anos, sem diretor técnico, sem diretor clínico. Veio com AVC, teve que entubar, não tinha médico para entubar. Paciente no pronto-socorro. Cadê o diretor técnico, cadê o diretor clínico? Principalmente o diretor clínico. O diretor técnico não, mas o diretor clínico, cadê? Não está presente. Né? O que aconteceu? Ligaram para o doutor, a família da paciente, ligou para o doutor Dalmo, doutor Lucas, pelo amor de Deus, vem que a minha filha vai morrer. Foram, entubaram, veio o SAMU, buscou e levou. Então, isso é uma falha muito grande, porque igual o senhor falou, falhas tem? Tem, mas a saúde não pode ter falhas porque é saúde. Ela não pode ter falhas, principalmente nessa parte aqui, tá certo? E o que aconteceu? Foi entubado pelo doutor Dalmo, o doutor não apareceu o diretor clínico para fazer isso aqui. O senhor mora em Itajubá. Se acontecer algum problema aqui, um acidente grave, alguma coisa, como que o senhor vai fazer? Vai vir de helicóptero para atender o paciente? Não. Então, porque nós na prefeitura não temos o diretor técnico e o diretor clínico. Eu concordo. Mas o senhor falou para mim que sabe as atribuições de diretor técnico e diretor clínico. Não é fazer esse tipo de serviço. Não, é quem? É o médico que está lá? É o médico que está lá. Mas o médico que está lá, infelizmente, está aqui. Eu mostro para o senhor como que ele fez uma imobilização ortopédica de um ombro com fratura de ombro. Correto? Correto. Correto? Não, eu estou falando que correto essa imagem que o senhor... Então, essa é a imagem que o senhor me mostrou. Mas me fala uma coisa. Esse pronto atendimento está localizado onde? Perto da Santa Casa, do lado da Santa Casa. Grudado na Santa Dentro Casa. Da Santa Casa. Qual que é a obrigação da urgência e emergência? A obrigação da urgência e emergência consta num contrato. Não se acontecer alguma coisa, o médico do pronto-socorro comunica o médico que está de plantão da Santa Casa e o médico da Santa Casa vai. Mas não foi comunicado. Foi imobilizado assim e depois, quando foi meia-noite, o médico que estava de plantão resolveu ir lá. Quando ele viu o braço do paciente, ele ficou desesperado. Tá. O senhor tem certeza Outra que não foi coisa, comunicado? Tenho certeza absoluta, porque eu estava lá no dia. Estava arrumando o aparelho de raio-x. Então, por que não foi relatado isso? A minha parte não é relatar, eu lá sou funcionário. Então, mas por que não chegou a Segunda empresa coisa, isso? sobre o pronto-socorro. Tem técnico, tem enfermeiro que sabe muito mais que médico, que sabe muito mais que muita gente lá dentro. E fica numa situação difícil, porque não tem sobreaviso. O paciente precisa ser transferido para algum lugar, fica aquele rolo, cada um fica mais louco que o outro. E os funcionários do pronto-socorro são capazes, super capacitados. Tem melhor que muitos médicos lá no pronto-socorro. Concordo. Certo? Segunda coisa, nós tínhamos uma médica aqui de Campestre, tinha várias, a maioria saiu. E por ter questionado que estava sem sobreaviso, que não tinha ninguém sobreaviso por ela, ela recebeu uns 2 dias depois a demissão, pedindo que ela estava afastada do cargo. Qual o motivo? Eu só queria saber, eu não entendo esse negócio de sobreaviso, do jeito de direção técnica, clínica que vocês falam. Tem um hospital do lado. Esse hospital não tem diretor clínico, não tem diretor técnico, esse hospital não tem Ele tem, mas ele não é da prefeitura, meu senhor. Então... Se o senhor pegou um... Mas o que a empresa tem a ver com isso? A empresa ela tem a obrigação de ter um diretor técnico e diretor clínico. Nós temos. Mas lá no pronto-socorro não tem. Não é o senhor que gere a parte médica do pronto-socorro? Sim, claro. É o senhor que gere. Mas eu tenho um contrato para fazer urgência e emergência, para colocar um médico... A Santa Casa é um órgão conveniado ao poder público municipal, mas ela não pertence ao município de Campeche. Nós sabemos disso. Ela é uma entidade... Prestadora de serviço. Aí, só... Claro. Não,
eu vou explicar isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A Santa Casa está do lado. Ela tem que dar continuidade de um atendimento no pronto atendimento. É para isso que ela tem um convênio, para isso que ela resolve. Quando chamado. Claro, quando chamado. Agora, igual o outro caso. E se ela for chamada e não for? E aí? Não é. E a aí, cobrança como é no é que você hospital. faz? A cobrança é no hospital. Tudo bem, é feita essa é a mesma coisa. Mas o médico do pronto atendimento, ele poderia deixar eu falar primeiro para depois o senhor responder? Claro. Respeita a ordem da sequência, que o senhor pode falar o que o senhor quiser. Mas a hora que eu estiver falando, o senhor escuta eu falar. Então, tudo bem. Tá? Fala, eu vou falar, pô. É o seguinte, um rapaz chegou aqui com uma picada de cobra. O médico deu dipirona para ele e mandou embora. Incompetência do médico. Parabéns. É o médico da onde que é? Da sua empresa. Por que eu não fui avisado? Incompetência de vocês que não me avisaram. Não, senhor. Competência de nós de saúde. Nós não somos secretário de saúde. O senhor está confundindo aqui os poderes. Não, eu estou fazendo a minha parte. Já pedi novamente. Se o senhor respeitar a gente, escuta, depois eu falo. Pera aí, ué. Pera aí. Ó, e a pergunta de novo, da Maristela. Por que ela foi mandada embora? Porque ela reclamou que não tinha pessoas do lado dela para fazer transferência? Por qual motivo? Porque era a única campestrense que estava aqui que atendia direito. E outra coisa, o pai dela ainda, além de tudo, o pai dela ainda ajudava lá sem comprar um centavo do pronto-socorro. Eu queria que o senhor me mostrasse que ela foi mandada embora. Foi mandada embora. Vou pegar pelo coisa aqui, o senhor quer ver? Ela foi mandada ainda via Zap. Nem pessoalmente não foi via Zap. Pode continuar, Bruno. Presidente. Até um minutinho só. Deixa ele me provar como é que foi mandado embora. Eu só quero fazer a seguinte consideração. Inclusive com relação ao que estava sendo colocado pelo Maurício aqui. O questionamento aqui hoje e em reuniões anteriores foi sobre a parte médica do pronto-socorro única e exclusivamente. Não foi questionado enfermagem, auxiliares, técnicas, não foi questionado os motoristas, não foi questionado nada. O que chegou para nós, para mim, principalmente, que não tem o conhecimento e o entendimento conforme o vereador Marquinhos tem, que é da saúde, foi o seguinte: enquanto a gestão dos médicos que servem ao pronto atendimento era feita, e aí eu não estou questionando se é mais vantajoso o contrato para a administração pública não, viu, Maurício? Porque nós sabemos que tem que ser, um poder-dever da administração pública procurar aquilo que é mais vantajoso para ela. Eu não estou fazendo esse questionamento, não estou entrando no mérito se a licitação foi concorrência, nada disso. Eu só quero dizer o seguinte: o que chega para mim como primeiras pessoas que são procuradas pela população, muitas vezes somos nós vereadores, é o seguinte: enquanto a gestão, e sei das dificuldades que vocês tinham, enquanto a gestão era feita pela Secretaria Municipal de Saúde, dos médicos, a qualidade dos profissionais que ali estavam era infinitamente superior. Certo, Maurício? É isso, só que esse é um dos pontos que nós estamos levantando aqui. Que é mais conveniente para o município, que é mais vantajoso, que fica mais barato, que às vezes vocês não arrumavam médico num feriado, vocês tinham que ficar feito louco atrás de médico, deslocar de PSF, de UBS e tudo mais. Tudo isso nós compreendemos. Então, de minha parte, o que nós estamos questionando aqui é que o que nos é reportado é que a qualidade do serviço médico no pronto atendimento municipal caiu drasticamente depois que a empresa passou a trabalhar aqui. O município conseguia fazer um filtro de profissionais, que esse filtro funcionava melhor do que o filtro que está sendo colocado pela empresa que o senhor representa. Só, nada mais do que isso. Não adianta o senhor falar para mim se eu sei a atribuição de diretor técnico ou de diretor clínico, que efetivamente eu não sei. Se a gente for passar por um ponto desse de discussão, aí eu posso me informar. Dentro de 5 dias eu venho aqui e discuto com o senhor com bastante propriedade. Não vai ser a primeira vez que eu faço isso. Mas não é esse. O que eu quero dizer é o seguinte: o cerne da questão não é atribuição de diretor técnico, diretor clínico, quais as responsabilidades da Santa Casa como conveniente do município, se a Santa Casa
foi ou não chamado ou não. Aí, se foi avisado e a Santa Casa tinha responsabilidades na situação, provavelmente o convênio prevê instrumentos que o município pode, um gatilho que o município pode acionar. Basta que se acione. Então, de minha parte, mais uma vez, os outros vereadores devem ter outros questionamentos. Meu questionamento é, no pronto atendimento ocorreu uma queda de qualidade dos profissionais que lá estão trabalhando, profissionais médicos, porque senão amanhã vai gente lá no pronto-socorro, é até bom ter gente no pronto-socorro aqui, vai falar que nós estamos questionando técnico de enfermagem e etc e tal. Nós estamos falando profissional médico. Número 1. Nós tivemos essa situação aí, eu não sou médico, não sou técnico de enfermagem, não sou técnico raio-x, não sou radiologista, não sou nada. Mas eu acho que uma pessoa que tem o braço imobilizado para cima é um erro crasso. Crasso é o adjetivo para isso. Erro, depois quem quiser procurar o que é erro crasso, é fácil saber. A dipirona para picada de cobra também. E o questionamento do vereador Marco Antônio, que chegou para mim separadamente dele, o que eu tinha aqui o vereador já falou. Eu só quero deixar bem claro o seguinte, nós não estamos fazendo questionamentos aqui de ordem muito técnica, não. O que nós solicitamos, a presença do senhor aqui, e aí o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde também se dispôs a acompanhá-lo, o nosso questionamento, eu entendo que é 100% a empresa que gere hoje os profissionais médicos lá. Nós não temos questionamento para a Secretaria Municipal de Saúde, não temos ao diretor técnico, que é o senhor Maurício, não temos aos profissionais do pronto-socorro, nós temos questionamentos de ordem... Não é o secretário de Saúde, que é o Vaguinho? Não, ao Wagner, a ninguém, como eu já tinha falado, Secretaria Municipal de Saúde, a ninguém daqui. O nosso questionamento, e mais uma vez, eu repito, não adianta nós irmos aqui para uma conversa de ordem técnica, porque aqui nós não temos o know-how, não temos o conhecimento devido para fazer esse tipo de discussão com o senhor. Então o senhor vai falar, e nós vamos ficar aqui numa coisa que não vai ter eficiência. Então é o seguinte, o nosso questionamento convidamos o senhor até aqui para falar para o senhor dos problemas que estão sendo reportados para nós no que concerne a qualidade dos profissionais médicos. E entendemos que essas reclamações, vereadora Alana, procedem, porque ocorreu a situação da dipirona para picada de cobra, ocorreu a imobilização errada no braço do paciente, ocorreu. Então, é só isso. De minha parte, agradeço a sua disposição de comparecer aqui, e agradeço também ao presidente por me dar a palavra aí, porque nem é reunião mais, né? Nobre vereador, como é o seu nome mesmo? Bruno. Agora, usando a minha palavra, eu gostaria de comentar isso que você falou, tá? Nós trabalhamos com estatística, tá? Nós trabalhamos com vidas também. Sim. Nós não trabalhamos com achômetro. O senhor me passou uma série de problemas agora. O senhor tem uma comparação de como era com os médicos antes e como agora? O senhor tem uma comparação de quantas queixas tinha antes? Quantas queixas tem agora? O senhor me relatou 3 casos. O senhor tem esses 3 casos descritos, esses 3 casos... passou por uma auditoria médica de um colega da Santa Casa para saber a conduta, para saber tudo? Como é que é o nome do senhor? Roberto. Doutor Roberto. Isso. Doutor, mais uma vez eu repito, nós adentrarmos ao terreno das tecnicalidades e especificidades da atividade médica não vai levar nós a lugar nenhum. O senhor pode falar para mim se eu tenho estatística, se eu tenho reclamação. Reclamação do pronto atendimento, eu acho que talvez quem tenha mais tempo de pronto atendimento aqui é a vereadora Alana. Reclamação de pronto atendimento nós temos desde que existe pronto atendimento no município de Campestre. Quanto a isso, eu acho que é ponto pacífico. Só que nós estamos tendo um volume. Aí, nossa, podemos chamar até o técnico do IBGE aqui, mas não vamos chegar a lugar nenhum. Eu entendo que o senhor está fazendo a defesa do trabalho executado pela empresa que o senhor representa,
E que o senhor tem, mas só que o que eu estou querendo dizer é que vai ser improfícua a conversa se nós adentrarmos nesse tipo de detalhe técnico. Não, então, para nós, é única e exclusivamente fazer para o senhor uma reclamação que hoje é recorrente nos usuários do pronto atendimento. Nós podemos estar aqui cometendo uma injustiça atroz com os médicos que estão vindo aí, mas que é mais do que, aliás, mais do que uma não, são dezenas de reclamações da questão dos profissionais médicos e que, inclusive, profissionais médicos do município também têm essa impressão e nos relatam. É só isso que eu quero dizer para o senhor. O que eu acho que deve acontecer? Gente, está tendo as falhas, algumas são imperdoáveis. O médico, conforme o senhor mesmo já falou, existe o feedback entre o pronto atendimento e a empresa que o senhor representa. Olha, o doutor Zé Mauro tratou mal lá uma paciente. Wagner ligou para o senhor, falou assim: olha, tivemos uma reclamação pesada, doutor Roberto. O doutor Zé Mauro, o senhor não manda mais para nós? Eu acho que isso o senhor já falou que é realizado, então, mas só que o que nós queremos dizer é que teve coisas um pouco além da conta. Eu até hoje, eu não tinha escutado falar de pirona para coisa, desde quando existe o pronto-socorro. Roberto, só um minutinho, a respeito dessa de pirona. Eu posso falar? Não, deixa eu falar de uma maneira. Agora eu estou citando ela só porque é um caso emblemático, tá, gente? Nós vamos sair da parte técnica, vamos entrar na parte política de Campestre, tá certo? A empresa, ela está em vários municípios, tá? Vocês, como vereadores, vocês podem consultar a idoneidade da empresa através de colegas vereadores, através de colegas prefeitos, através de secretários de saúde. Nós chegamos onde chegamos por prestar um bom serviço, tá? Nós não levamos nada nas coxas, nós não fazemos nada mal feito, tá? Nós, pelo que vocês estão falando, nós tivemos 3 queixas pontuais, 3 casos graves. Eu acredito que vocês não sabem o desenrolar disso, tá? Eu acho que talvez vocês até sabem o desenrolar disso, mas as providências foram tomadas, os erros foram sanados, tá? Profissionais que realmente fizeram aquilo que vocês estão falando não voltaram mais a Campestre. Tá? E, se vocês forem analisar isso, antes da gente, vocês não tinham 3 queixas pontuais, vocês tinham 40, 50 queixas pontuais. E essas 40, 50 queixas pontuais não eram resolvidas, como elas são resolvidas agora e prontamente resolvidas. Tá? Então, eu acho que a análise dos fatos tem que ser feita, entendeu? E o crédito tem que ser dado. Se aconteceu o problema, ótimo, é possível de acontecer. Está acontecendo menos, ótimo também. Mas você tem que ver a solução do problema, o benefício que Campestre teve com a solução do problema. Falando da parte política agora, Campestre, existem os médicos da cidade, tá? E, ao que me vê, pelo que eu estou vendo aqui, pelo que eu estou vendo a reclamação de vocês, esses médicos da cidade, eles são contrários à atual administração. Então, tem um envolvimento, médicos de um lado, administração de outro. Isso não funciona para uma cidade. A cidade, ela para no tempo, ela começa com essas discussões infundadas que está tendo aí, tudo. Tá? Tem que haver a união entre todo mundo da cidade para um benefício. É inadmissível um ramo da cidade, que é um ramo poderoso, um ramo médico é muito poderoso e tem uma influência muito grande dentro de uma cidade. Isso é contrário à administração municipal. Entendeu? Às vezes levar brigas que são do âmbito político para dentro de um pronto atendimento. Isso é inadmissível. Por exemplo, um diretor técnico, clínico, ele tem que ajudar. Entendeu? Se aconteceu o problema, ele tem que ir atender. Não falar para a cidade inteira, eu não tenho obrigação nenhuma, eu só vou lá porque isso está acontecendo, por causa disso, daquilo. Entendeu? Isso não existe. Falta a cooperação. Qualquer pessoa de Campestre que precisa de ajuda, a Santa Casa tem que servir também. Ela vai se omitir porque está dentro do pronto atendimento municipal? Ela não tem que se omitir, entendeu? Então, a vida humana, ela tem que ser preservada, e independente de política.
Entendeu? Querer fazer política com vida humana, isso é muito complicado. Isso não dá, gente. Tá certo? O diretor clínico, o diretor técnico, ele é da Santa Casa. E eu tô fazendo política em cima. Não tô falando nada. Eu tô falando da situação. É um assunto que ele deve passar ao largo, à margem da política. Claro. Agora, Então, com relação... Eu particularmente, o senhor me perdoa interromper. Eu particularmente acho o seguinte. Eu citei que alguns profissionais médicos, e aí o senhor citou que eu não sei se nós podemos dizer que alguns médicos de Campestre são contrários à atual administração. Não levaria dessa forma, porque até pouco tempo atrás 2 médicos de Campestre estavam na diretoria técnica e clínica lá. Então não sei se procede, mas concordo. São situações onde não deve ter interferência política, e acho que o hospital tem as suas responsabilidades. O Maurício sempre vem trazer elas aqui para nós trimestralmente ou quadrimestralmente, não sei. O que acontece? Os gatilhos existem. Que eles sejam acionados. Eu tenho certeza que se for necessário que esses gatilhos sejam acionados, eles vão ser. Agora, presidente, me perdoa pela saída, mas foi rápido. Só para complementar. O senhor tem razão. Nós estamos falando aqui sobre essas questões pontuais. Só que, esquecendo dos médicos da terra, já que eles parece que tá tendo uma certa rivalidade aí também, da parte deles com vocês e vice-versa, esquecendo os médicos da terra, falando do campestrense que procura o pronto atendimento, o que nos é relatado é isso que eu acabei de falar para o senhor. Pela ordem. Só um minutinho. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Roberto. Só vou... Você me perdoa do jeito que eu te tratei a hora que você chegou. Você tem que eu não sou desse tipo, mas você me perdoa. Com certeza. A cabeça tá bem cheia. A gente é cidade pequena, a reclamação em cima da gente, você não tem ideia como que é. Você me perdoa, eu não sou sem educação, eu tento até mais educado que eu sou. Graças a Deus a educação minha veio do meu berço. A gente exalta um pouquinho, mas você me perdoa. Claro, tá bom, doutor? Sim, vereador Marco, eu acho que a gente tem que não exaltar os ânimos agora. Vamos procurar ser bem educado, ele está aqui, né, de boa vontade, então vamos ser bem educados e vamos manter um pouquinho a ordem. A vereadora... Eu já pedi desculpa. Tá, a vereadora Alana agora já pediu a palavra, né, vereadora? Vereadora, posso só terminar ali a explanação? Concordo plenamente com você, tá certo? Mas tem alguns casos que acho que tem que ser resolvidos administração e médicos. A empresa não tem competência para ajudar nesses casos, entendeu? O nosso trabalho é colocar o médico dentro do pronto-socorro, prezar pela qualidade técnica desse médico, se caso acontecer alguma coisa, tomar uma providência à altura. Essa é a nossa responsabilidade. E isso a gente faz o melhor possível. Mas precisamos ser acionados para isso. Se a gente não toma uma providência, porque talvez a gente não tenha sido acionado. Esse é o nosso trabalho e eu não tenho que prometer para vocês fazerem isso, mas nós faremos da melhor maneira possível por Campestre e pelo que a gente recebe aqui. Mas existem algumas particularidades. Por exemplo, por que o diretor técnico e o diretor clínico não vão mais ao pronto atendimento? Porque não tem. Não, porque eles não estão recebendo mais. Eles recebiam dinheiro antes para ir. Agora não recebem mais. Eles não estão. Eu ligo para eles, são meus primos. Então. Eles cansaram, ficaram 3 meses sem receber. Aí receberam, aí o Maurício foi lá, chegou lá e falou para eles assim, aí eles falaram assim, Maurício, pelo valor nós estamos trabalhando, não está dando, subiu muito o serviço, está tendo muito serviço, cirurgia que não tinha, está tendo muita coisa, não tem condição. Sabe como o Maurício falou? Não, então a gente vai arrumar outro. Muito obrigado. E, no entanto, quando o senhor falou que isso era obrigação da Santa Casa, eu me assustei. Porque pela prefeitura é obrigação da empresa, não da Santa Casa. Entendeu? Tem um contrato assinado, se eu soubesse eu tinha trago esse contrato.
tem um contrato assinado e lá não consta diretor técnico nem clínico para o pronto-socorro. Com certeza. Mas, vereador, desculpa interromper, mas será que vocês não estão conversando? Não está faltando informações entre vocês? Porque existe muitas coisas ali dentro que não compete à empresa, não compete a gente resolver. Eu acho que uma conversa entre Câmara, entre Prefeitura e entre o hospital resolveria esses problemas, entendeu? Tem particularidades ali dentro que não compete a gente esclarecer, jogar aqui como a remuneração ou não do médico, entendeu? Nós temos que colocar o médico lá e colocar o médico com qualidade. O senhor falou do aumento do volume. Por que aumentou o volume? Será? A população não aumentou, mas será que a qualidade do serviço não melhorou? Por isso as pessoas começaram a procurar mais? Campestre tem uma dificuldade muito grande em pronto-socorro, PSF e posto-saúde. Eles não sabem trocar as ideias, que sabem que pronto-socorro é para atendimento de urgência e emergência. Você aguarda só um então minutinho, eu preciso falar uma coisa muito pertinente. Eu faz muito tempo mais que eu ou tô menos uma faixa de 100 pessoas durante o dia e umas 100 pessoas durante a noite. Que isso, meu Deus. Tá certo? E outra coisa, teve uma médica essa semana que a menina com uma cólica de rins violenta, uma cólica de rins, chegou, era 2h, 2h30 no pronto-socorro. A enfermeira olhou, viu tudo certinho, mediu pressão, aferiu pressão, tudo. Tá, foi chamar a doutora. A doutora respondeu assim: não, eu só vou levantar se tiver mais 2 ou 3 consultas para mim atender. Ela sozinha eu não vou atender. A menina ficou até às 5h da tarde lá, até às 5h da manhã, com cólica de rins. Sabe o que ela tem que fazer? Saiu daqui e foi para a UPA de Poços de Caldas. Então, vereador, isso não pode acontecer. Não pode acontecer. A empresa precisa ser comunicada disso. Mas agora o senhor vai deixar seu telefone, nós vamos comunicar diretamente. Vereador Marco. No pronto atendimento tem todos os telefones da empresa, tudo. Doutor Roberto, agora eu gostaria de falar. Isso, agora vamos passar a palavra para a vereadora Alana. Quem que é o Eudes? Eudes é diretor administrativo. O que demitiu a Maristela foi o Eudes por via Zap. Eu escutei a conversa, a pessoa falou que é sigilo, que ela não pode me passar, mas se o senhor quiser mesmo, ele põe em rede social e joga na rede social, tá bom? Tá. Então, a empresa, ela decide o que ela vai fazer ou não. Eu não fui comunicado disso. Eu sou o dono da empresa, eu não fui comunicado. Talvez esteja uma discussão entre um funcionário e uma médica que não foi resolvida ainda, entendeu? Não tem a posição final. Entendeu? Então, quer dizer, eu tenho que ser comunicado antes, mas vocês não esperaram nem eu ser comunicado. Me desculpa, tá? Eu não estava sabendo disso. Aliás, eu fiquei sabendo disso para não ser coisa aqui, a hora que eu cheguei em Campestre, do ocorrido, tá certo? E não tem nenhuma coisa técnica contra a médica, entendeu? A única forma de demitir um médico é a parte técnica, entendeu? Não existe nada técnico. Então não tem como compactuar com a demissão ou não disso, certo? É o que acontece aqui. A reclamação, ela não vai. Ninguém procura o nosso diretor. Alguém foi atrás do Maurício para fazer essa reclamação? Não, eles vão atrás dos vereadores, certo? Para tomar uma atitude. Para quê? Para poder estar lá, estar jogando nas redes sociais, estar reclamando. E não, quando a gente tem algum problema, quando eu tenho algum problema lá do pronto-socorro, que vem alguma reclamação para mim, eu não jogo em plenário, eu vou atrás do nosso diretor. Dorilana, agora eu vou fazer uma Dorilana, a senhora me perdoa. A senhora é uma vereadora, a senhora vai atrás. Mas o pobre coitado, o pobre servidor de Campestre, ele não tem, se ele chegar na prefeitura, se ele chegar em algum lugar para ser recebido, vai acontecer igual a terceira idade, vai ficar 2 horas sentado e não vai ser atendido. Imagina, o Maurício está lá, ele recebe todo mundo. Maurício, meu exame que eu preciso de fazer, que eu estou perdendo o rim esquerdo, faz quanto tempo que está com vocês lá? Atendimento é uma coisa, agendamento de exames são outras. Mesma coisa, eu fico à disposição para atender todo mundo, e a função da secretaria é toda vez que chegar numa queixa do próprio médico, que isso? Que absurdo, gente. Fala, de você. Bem, agora eu acho que nós vamos passar a palavra para a vereadora Alana, que ela já está esperando há algum tempo. Bom, eu gostaria de ter mais um pouquinho de respeito, viu, Marco, da tua parte, que isso não é postura de um vereador. Bom, gente, vereador, por favor. Não, por favor, vereador. Agora quero terminar, eu quero falar, tá bom? Eu tenho direito de defesa. Certo, mas foi uma provocação, certo?
eu fiquei à frente de contratação de médica do pronto-socorro. Quem me colocou nesse cargo, na época, foi o Dr. Dal. Foram 16 anos e eu posso falar para vocês com propriedade o que é o pronto-socorro. Problemas pontuais, doutor Roberto, igual esses que estão acontecendo, sempre aconteceram. Sempre. Doutora Mariane foi nossa diretora clínica. As meninas estão aqui, eu não preciso falar, se o senhor chamar qualquer um deles que estão lá, eles não sabem nem o que eu vou falar aqui, então o senhor pode chamar aí. Quantos problemas pontuais desse tipo aconteciam no pronto-socorro que a Mariana ia lá para resolver? Na rede social, com certeza, várias pessoas relataram e vai continuar acontecendo isso. Porque problemas, a gente sabe que na saúde não pode ter, mas todo lugar tem. Todo hospital tem, infelizmente. Tem, sim. Somos humanos e passíveis de erro. O pronto-socorro já chegou a atender a população de Campestre num mês. Eu falo porque quem conta procedimento do pronto-socorro a vida inteira sou eu. Desde que começou a contar procedimento para receber pelo FAI e pelo PAB. Naquela época, passava a população de Campestre no mês, que funcionava aqui embaixo. Isso eu falo que eu posso provar. Tem tudo documentado. Hoje, os atendimentos do pronto-socorro geram em torno de 80, 85 atendimentos, média. Claro, tem dia que tem 100 atendimento 24 horas. 200 atendimentos 24 horas nunca existiu no Campestre, em época nenhuma. O pronto-socorro se qualificou com o passar do tempo, e hoje eu falo que eu tenho orgulho do pronto-socorro, sim, porque nós temos uma equipe maravilhosa. Cada um daqueles que trabalham lá, vocês podem ter certeza que tem o seu valor. E médicos também. Está se generalizando aqui, e eu acho um absurdo, que nós sabemos que tem médicos excelentes atendendo no pronto-socorro. Não por ser a sua empresa. Antes nós tínhamos médicos excelentes que atendiam lá, mas tinham médicos que davam problemas horrorosos no pronto-socorro, e eu tenho a capacidade de chamar qualquer uma das meninas para perguntar se antes da empresa nós não tínhamos problema. Claro que nós tínhamos, gente. Que isso? Isso seria uma hipocrisia sem tamanho a gente falar aqui que não tinha problema. Que não tinha gente que ia chamar médico na Santa Casa porque nós não tínhamos problema. Tinha também. Nós vamos deixar de ter problemas? Acredito que não. Só que é o caso. Hoje, nós podemos falar. Teve um problema gravíssimo essa questão da moça. Sabemos que foi um problema de incompetência médica, sabemos disso. O médico não voltou para trabalhar, voltou um plantão depois, mas o senhor não ficou sabendo porque ele tinha trocado com uma médica. Não foi displicência da empresa ou alguma coisa de erro da empresa. Ele tinha trocado, coisa que ele não poderia fazer. A questão da mordedura de cobra, eu não vou relatar aqui, porque a gente não vai expor a pessoa, mas o caso não foi esse. A enfermeira Meire está sentada ali, ela sabe bem como que foi esse caso. E eu estou vendo distorções gravíssimas acontecerem aqui. A pessoa que foi ofendida de cobra não sabia nem se tinha sido um caranguejo que tinha ofendido ela. A hora que chegou no pronto-socorro, não quis ficar na unidade de saúde. Então, eu acho que para a gente discutir esse tipo de coisa, a gente tem que se informar. É coisa grave. Nós temos que prestar o melhor serviço. Eu falo porque eu trabalho lá. Eu sou uma que defendo pronto-socorro com unhas e dentes. Defendo aquelas meninas ali, porque eu sei que elas passam lá, é trabalhar 12 horas, tem dia que é pau lascado, o negócio não é bonito de jeito nenhum, tem dia que não tem tempo de comer, de ir no banheiro, de nada. Claro, tem dias que são mais fáceis de trabalhar. Só que falar que hoje a empresa que o senhor administra e é dono, está pior do que... Não.
Isso não. Se for ver as queixas que existiam na Prefeitura Municipal por escrito, na Secretaria de Saúde de antes e de agora, gente, vamos ser realistas. Precisamos melhorar? Muito. Precisamos sim. Só que o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também. E eu sou testemunha disso e posso falar para vocês com toda a propriedade. Chama qualquer uma daquelas meninas ali. Se antes não tinha problemas pontuais, igual nós temos agora, nós tínhamos do mesmo jeito. Médicos que tinham condutas complicadas, que diretoria clínica tinha que chamar e ia chamar atenção. Mariane, Lucas, doutor Getúlio que passou por lá, doutor Clóvis. Gente, era assim também. A mesma coisa que nós estamos enfrentando hoje. E com certeza vamos enfrentar. Porque, claro, que problemas não só aqui. É Campestre, é Poços, é Machado. Eu converso direto com diretores clínicos de outros hospitais. Nós sabemos que problema existe em qualquer lugar. Acontece, sim. Entendeu? E a gente precisa se informar nos casos que acontecem, saber como que foi a evolução, como que foi o finalmente, antes de pegar o microfone e falar o que está acontecendo. Procure as enfermeiras do pronto-socorro e fala assim, olha, o caso assim, como que foi? Certinho. Porque nós sabemos que tem coisa que às vezes sai e não é aquilo que aconteceu. É muito complicada essa situação e eu não estou aqui para defender sua firma, não. Eu estou aqui para falar a verdade do que acontece. E eu sou uma pessoa que trabalha minha vida inteira, 28 anos trabalhando na saúde. 28 anos eu trabalhei, faz esse ano que eu trabalho na Prefeitura Municipal de Campestre e sempre trabalhei na saúde. Pela ordem. Então, é muito grave essas coisas, gente. Vamos saber certinho o que aconteceu. Claro, erros graves nós não podemos, doutor Roberto. Nós temos que colocar, o que o Maurício, no dia que aconteceu tudo isso, o Maurício comunicou o senhor, e eu sei das providências que o senhor tomou, vieram aqui na hora. Fizemos uma reunião lá com o prefeito, lá na UBS. Não precisa pensar que passa coisa batida, que não passa, não. Foi chamado e a gente está fazendo tudo para melhorar. Agora, eu acho, tem que se informar, porque a coisa é séria. Tem certas coisas que são ditas que não competem, como diz, que não compactua com a verdade. É o que eu gostaria de falar. Deixa eu falar. Vereador. Só fazer só mais um esclarecimento. Momento nenhum nós falamos, tem platéria. Momento nenhum foi questionado equipe do pronto-socorro. Mais uma vez, vamos reforçar, porque senão amanhã a mensagem chega lá no pronto-socorro de maneira diversa. E eu não gosto muito, vocês me desculpem, vocês que trabalham no pronto-socorro, eu não gosto muito de envolver vocês em algumas situações, porque nós sabemos que aí talvez o trabalho de vocês pode ser prejudicado lá. Pode ter uma represália, pode ter uma chamada de atenção um pouco mais... Então, porque nós sabemos que já tivemos também esse problema. Aí, o que acontece? Então, mais uma vez, reiterar. De minha parte, foi solicitada a reunião, foi solicitada a presença, uma solicitação, um convite. Se o senhor tivesse se negado a vir, o senhor podia ter se negado. O senhor não está aqui convocado, o senhor não está aqui na condição de investigado, de nada disso. O senhor foi convidado. Então, eu acho que desde o princípio, nós podemos, de ambas as partes aqui, nós deveríamos ter mantido uma cordialidade aí, que talvez faltou, teve, da parte de vocês, teve um pouco de exaltação e da parte daqui dos vereadores também teve. Então, vamos só para reforçar, não tem ninguém falando de equipe do pronto-socorro. Eu acho que eles já entenderam, já, Bruno. Então, já está bem. Tem que reforçar, porque senão no outro dia chega outra informação lá. Já aconteceu comigo. E eu não quero saber do meu nome. Eu vou falar para vocês. Tá bom, agora a palavra, só um momento. Agora a palavra para o vereador. Só respondendo ele um pouquinho. Sim. Nobre vereador, concordo com você. O motivo dessa reunião, todo mundo ali da plateia sabe disso. O senhor está questionando a
competência dos médicos da empresa e comparando a competência dos médicos da empresa com os médicos de campestre. Não, em momento nenhum. E outra coisa, eu estou, doutor, simplesmente relatando que nos é passado que hoje a qualidade caiu dos profissionais médicos lá e não é baseado em evidência científica, em estudo, é relatado por pessoas que são usuários lá. O senhor está entendendo? Nada mais. É impressão popular. E a maioria das vezes, desde a época do Valdivino aqui, não são médicos de campestre, eles são médicos de fora. Doutor Luiz Otávio de Poste de Caldas, doutor Antônio de Poço Fundo, doutor Paulo Cortez de Machado, foram os vários médicos que não são daqui. É poucos médicos daqui que fazem plantão. Mas olha... Porque quem sou eu para comparar o serviço do médico? Não. Eu estou apenas aqui fazendo... Vereador Bruno, eu estou sendo uma visitante do pronto-socorro, porque eu tenho acompanhado meu pai direto. Já foi umas 4 vezes que eu estive no pronto-socorro. Eu estou falando da minha parte, eu só posso elogiar. Os 4 médicos, foram 4 médicos diferentes, nós somos super bem atendidos, ótimos médicos. Então, eu não tenho nada a falar. Pessoalmente, eu também não tenho. Então, pessoalmente, eu também não tenho. Então a gente não pode, eu não gosto de generalizar. Não gosto. Se os casos estão sendo tomados as medidas, ótimo, é isso mesmo. Vamos, vereador Zé Mauro, pode falar, vamos lá. Vamos lá, Zé Mauro, vamos deixar. Falar alguma coisa isso mesmo, talvez agora. Essa área até não é muito a minha área, mas como o questionamento é de médico, eu quero perguntar umas coisas que, no caso, a empresa do senhor, qual a área que foi contratada pela empresa, dos médicos? Nós participamos de uma licitação para fazer o serviço de urgência e emergência com médicos clínicos gerais. Só clínicos gerais? Só clínicos gerais. Então, na minha opinião, eu achava que, igual o senhor falou uma palavra agora há pouco, eu achei interessante, a união. Eu acho que tinha que ter mais união de todos os lados, inclusive da Santa Casa, para até adquirir mais médico. Por exemplo, especialista, igual ouviu falando aí que, não sei se foi um médico que imobilizou o braço de uma pessoa quebrada. E foi um clínico geral que fez isso? Muito provavelmente. Então, aí, por exemplo, eu acho, na minha opinião, tem que ser assim, o clínico geral tem que encaminhar para um especialista para fazer aquele procedimento. Então, acho que tinha que contratar a Santa Casa ser junto com a empresa, ter parceira, ter mais médico para fazer um bom serviço. Chegou no clínico geral, tá com problema de quebradura, ortopedista. Chegou com um problema, pedra no rim, urologista. Tem que ter também. Eu acho que a nossa cidade é meio pequena para isso tudo. Não tem capacidade. Cada cidade tem que ver o que tem condições de pagar, né? Mas ao invés de ficar brigando, é igual o senhor falou agora há pouco, aí a união. Tinha que ver se tem condições de melhorar o atendimento, porque essa área de saúde ela é muito importante. Eu falo porque eu tenho a Unimed, em Poste de Caldas. Às vezes quando tem algum problema mais sério, a gente vai, é desse jeito que eles atendem a gente. Tá com problema assim, já manda para o especialista, é muito bem atendido e dá tudo certinho. Então acho que, lógico que a nossa cidade é muito pequena, não tem condições, não tem aparelhagem para isso. Até teve um enfermeiro que falou que tinha que ter mais aparelhagem aqui na nossa cidade. Era para tentar com o deputado e tal. Nós estamos longe dessa realidade. O país nosso está longe disso. No meu entender, vocês fazem o que tem na mão, o que pode ser feito. Não tem como cobrar uma coisa que não tem como ser feito, né? É o que tem na mão para ser feito. Então, ao invés de ficar brigando, tinha que ter mais união para ter um atendimento melhor. Aí não acontecia esse tipo de coisa. É igual aquele ditado, cada macaco no seu galho. Agora não tem como não tem como cobrar muita coisa também, né? Vereador, exatamente isso, vereador. Nós fazemos o nosso papel e nós podemos ser cobrados por contrato, por vocês e pela prefeitura. Os convênios, como a Santa Casa, Exames, outros convênios, eles têm uma dificuldade maior de ser cobrados. Então, às vezes, a gente leva, a fama
por um serviço que não é nosso. Entendeu? Nós entendi. podemos ser cobrados, nós podemos ser mudados, e na lei, no contrato. Mas os outros convênios, entre aspas, que inclui Santa Casa e outras coisas, têm uma dificuldade para ser cobrado. Esse é exatamente o problema. Então, é um problema que eu acho que não precisava ser resolvido aqui. O que vocês passarem para mim que eu tenho que fazer, o que a prefeitura passar para mim que eu tenho que fazer, eu vou fazer da melhor maneira possível. Eu vou seguir ordens. Mas acho que o problema é outro aqui. Então, vocês teriam que fazer reuniões com a Santa Casa, com os médicos da cidade, para proporcionar outros tipos de serviços para pronto atendimento, melhorias para pronto atendimento. Aí é outra coisa. E uma coisa que eu fico bravo, até fiquei um pouco exaltado no começo, o vereador está certo, eu peço desculpa também. É um problema que começa a acontecer em ano eleitoral, gente. Por que esse problema não aconteceu no começo do ano, que a gente estava aqui, não aconteceu em março, não aconteceu em abril? Agora está chegando um ano eleitoral. Pelo que eu fiquei sabendo, o prefeito é candidato à reeleição. Então, aí agora o problema vem, o problema acontece. Então, eu acho que teria que ter algumas outras reuniões antes, teria que ter alguma preparação para isso, teria que ter uma união para a melhoria dos serviços de saúde, para depois a gente tomar alguma providência, alguma coisa. Inclusive tem uma enfermeira lá no pronto-socorro, até ela tá aqui, ela mesma é muito preocupada com equipamentos. Ela até pediu para mim, falou, até eu já pedi, raio-x, né, não sei o jeito que tá lá na Santa Casa, o Marquinhos deve saber melhor. Arrumou agora. Arrumou. Aí acho que a preocupação tem que ser mais em cima disso, de procurar buscar melhoria para o atendimento. Né? E acho que o caminho é esse, não ficar com briga, né? Briga não leva a nada. Com certeza. Doutor Roberto, eu só tenho uma pergunta para fazer. Eu prometi para o meu colega, o vereador Florindo, que só ele vai me matar. Deixa eu perguntar, o senhor afirma ter algum problema de requisitar algum médico da Santa Casa e não ser atendida? E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer é saber se já ocorreu esse tipo de problema. E se vai ter acadêmico atendendo pronto-socorro também, porque na última reunião o Marcos parece que ficou sabendo disso de alguma forma e eu gostaria de saber do senhor. Vereadora, isso nunca ocorreu, de acadêmico, tudo, a empresa tem uma ética, tudo, ela pode ser punida por isso. Inclusive, uma das punições é cadeia, porque é exercício ilegal da profissão. Entendeu? Se vier um acadêmico aqui, esse acadêmico pode ser preso e o dono da empresa, como conivente, pode ser preso também. É um crime grave isso. Tanto no PSF quanto na parte médica, né? Atender como médico. Nenhum profissional, que seja estudante ou que seja coisa, se ele se dispõe a atender vidas, pacientes, e ele não tem o CRM, é exercício ilegal da profissão. É um crime, o advogado está aqui, ele pode falar de quantos anos de retenção dá isso. Tá bom? Então isso é crime. Tá? Uma pergunta. As outras perguntas. A empresa, quando ela chegou aqui em Campestre, ela abriu para todos os médicos da cidade. A gente continuou com todos os médicos que estavam no pronto atendimento e fizemos um convite para todo mundo que era aqui, se queria nos ajudar no pronto atendimento. Porque é mais fácil a empresa contar com médicos de Campestre do que trazer médicos de fora. Então, foi a primeira coisa que nós fizemos. Chamamos todo mundo, todos os médicos de Campestre, para compor a empresa e trabalhar junto com a gente, independente de política, independente de relacionamento, independente de qualquer coisa. Nós tentamos fazer essa união que foi pregada. Tá? Tivemos algumas pessoas que aceitaram, alguns médicos não aceitaram, mas o trabalho tem que ser feito da melhor maneira possível. Como em todo hospital, como em todo local, às vezes nós temos as nossas solicitações negadas. A gente pede uma avaliação, a gente pede um paciente ser internado, a gente não é correspondido. Mas isso é perfeitamente normal. Às vezes o médico está de férias, às vezes o médico está de folga, ou às vezes o médico está doentado, ou às vezes o médico não tem capacidade técnica para assumir aquele caso. Só que cabe à empresa providenciar a transferência desse paciente. Se Campestre não pode, nós temos que conseguir em Alfenas, nós temos que conseguir em Poços de Caldas. Como o Maurício falou,
Isso agora está sendo feito, esse feedback, essa união está sendo feita e muito bem feita. Antes, um paciente ficava aqui 8 dias, 15 dias, 30 dias. Chegou a ficar 22 dias. Internado no pronto atendimento. Isso é uma desumanidade, entendeu? Hoje não. Hoje, não vamos falar que não acontece, mas acontece 5, às vezes 6 dias, por causa de uma cirurgia ortopédica que a gente não encontra uma vaga em um determinado hospital, por causa de um AVC que não tem um propósito. Aí, conforme vai se intensificando o grau de urgência, a gente pede vaga zero, pede pelo amor de Deus para o sistema, o Maurício corre atrás, feito um louco, a gente consegue a transferência. Então, nisso há uma união, mas uma união do pronto atendimento com a prefeitura. E o SAMU também foi um serviço muito bom. O SAMU também, ele vem, ele busca o nosso paciente, ele leva o nosso paciente. Mas também o SAMU não está disponível 100%. Tem casos que ele está em outra ocorrência, tem algo mais grave. Então ele tem que priorizar o mais grave. E nós, infelizmente, temos que resolver. Nós estamos lidando com vidas, nós temos que resolver isso. Então, respondendo às perguntas da vereadora, é isso. Nós temos, sim, às vezes, algumas dificuldades, mas todos os lugares têm essas dificuldades. É comum em todos os lugares. Doutor Roberto, eu gostaria de fazer uma pergunta importante, que eu acho que não foi falado aqui. Dia 26 encerra o contrato, certo? Então, não sei se o Maurício pode responder, como que a gente vai ficar nessa situação, porque aí que até que surgiu o assunto dos acadêmicos, né? Então, dia 26 o contrato acaba, certo? E até quanto tempo porque a gente não vai ficar sem médico, com certeza, né? Então, nobre vereadora, presidente. Assim, quero essa explicação, não é só para mim, que eu até já conversei sobre isso, eu gostaria para esclarecer para todos. Nós já tivemos algumas conversas, mas essas conversas são da área administrativa. Qual que é a obrigação da empresa? Da continuidade do serviço. Nós estamos recebendo em dia, nós vamos dar continuidade do serviço. Nós só não vamos dar continuidade no serviço se nós recebemos uma carta falando que nós não somos mais bem-vindos, que o serviço da empresa vai ser descontinuado. Então, nós temos uma obrigação moral, enquanto tivermos aqui, nós vamos dar continuidade, independente de final de contrato ou não. A gente não... Agora, conversando, a gente não avalia essas partes administrativas. Nós temos o departamento administrativo que vai conversar, que vai resolver. Mas o nosso problema é prestar um bom serviço, é dar continuidade ao tratamento. Então, isso nós não estamos preocupados com isso. Isso, desculpa a palavra, os políticos resolvem lá, entendeu? A gente vai fazer o nosso trabalho como tem que ser feito. Doutor Roberto, o senhor acabou de comentar. Você acabou de comentar que se não receber, vocês cortam também um contrato. Claro. Beleza. Mas vocês nós dizem que ninguém trabalha de graça. Nós estamos recebendo em dia. Segunda coisa, vocês estão recebendo em dia. Os técnicos, os médicos lá, não. Mas tudo bem, não vem ao caso, não é discussão nossa. Sobre outra pergunta. Vereador, desculpa, os médicos da empresa, eles recebem em dia também. Tá bom? Eu só queria falar da Santa Casa. O problema é que da Santa Casa, igual o senhor comentou que está chegando o ano de política. Não, é que justamente aconteceu no ano de política. No ano não, porque o ano de política é o ano que vem. Os casos aconteceram esse ano e foi recente agora. Sim. Se tivesse sido no começo do ano, nós tínhamos chamado o senhor no começo do ano. Com certeza. Porque aqui, infelizmente, nós não atrapalhamos nada, nós até ajudamos. O prefeito aqui, nós somos oposição do prefeito. De todos os projetos que vieram na Câmara, passaram todos. Um que não passou, passaram todos. Significa que nós estamos ajudando o município a crescer. Então nós não fazemos política. A política vai ser de outubro, né, de setembro a outubro, ganhou quem ganhar, o parque é para frente, não é para trás. E a minha preocupação com a área de saúde, por eu trabalhar na área de saúde, eu trabalho aqui e trabalho no Santa Lúcia. A cobrança é muito grande. É só isso. Entendeu? Mas, vereador, agora foi bom o senhor ter vindo, explanou e explicou. Agora, sobre o técnico responsável, nós vamos discutir agora com o secretário de saúde, o senhor Vaguinho, que ele vai vir nos avisar aqui quem que vai ser o novo diretor técnico, o novo diretor clínico. E tem pessoas capacitadas. Não precisa ser doutor Dalmo, doutor Lucas, não. Sabe tem disso. Pessoas muito capacitadas para isso aqui.
Vamos, vereador. Assim, como o senhor falou, nós não temos responsabilidade pelo pagamento dos médicos da Santa Casa. Se o pagamento dos médicos da Santa Casa está atrasado, me desculpa, vereador, não é responsabilidade nossa. Então, isso está sendo envolvido na discussão com a gente. Entendeu? Não, foi uma coisa. Então, então, nós trabalhamos por isso, pelo dinheiro, porque nós temos família para sustentar tudo. E o nosso salário está em dia, nós temos que prestar o melhor serviço ao município. Mas nós não temos competência com outro serviço. Nós temos que fazer o nosso. O nosso a gente tem que ter competência. O outro serviço é uma outra discussão. Doutor Roberto, inclusive... agora não dá mais, né, vereador? Agora eu que estou ficando aqui, pelo amor de Deus. Ô, doutor Roberto, eu fiquei meio preocupado aqui. Ao primeiro questionamento, o senhor espantou e falou, eu não fui comunicado, certo? Quando um dono de uma empresa, ainda mais da área de saúde, recebe e retorna com uma resposta, eu não fui comunicado, tem uma falha. O senhor concorda comigo? O responsável pela empresa, quem que é? Sou eu. Uma empresa do quê? De saúde, de geração vidas, de vidas. Vidas, certo? O senhor falou, não fui comunicado. Eu gostaria de depois, o senhor vai me explanar. Aí depois, em outro questionamento, o senhor disse assim, são 4 casos pontuais, antigamente eram 40. Agora eu assustei de novo. Se esses 4 casos pontuais que estão se falando aí, né, eu não sou da área da saúde, e nem nunca trabalhei em prefeitura, venho da área privada. E quando você escuta, de novo, 40 casos pontuais, aí depois nós teremos, numa próxima oportunidade, que a área da saúde no município explique que seriam 40 casos pontuais como esse. E aí agora o negócio complicou. E aí, o terceiro ponto, que eu também... Agora, esse foi o pior, né? Porque o médico que cometeu esse erro crasso, a própria vereadora acabou de dizer que depois ele retornou aqui, né, para um atendimento, porque ele tinha trocado com a médica, e eu sei porque o marido da minha filha é médico, eles fazem isso mesmo, e aqui deve ser em todo lugar, né? Minha filha trabalha na área da saúde, em São Paulo, não é aqui. E ele voltou a atender aqui, significa o seguinte, que esse médico, que eu não sei quem é, eu não conheço, ele cometeu um erro crasso, que eu vou falar para o senhor, eu trabalhei em empresa que não mexia com a vida de pessoas, mas que era uma empresa que os funcionários corriam, em qualquer empresa correm risco, e cometem erros toleráveis até um ponto. E quando o senhor disse assim, ele cometeu esse erro grave, e ele não saiu da empresa, por quê? Se eu sou o dono de uma empresa de saúde, e um médico comete esse erro, e eu, sinceramente, falo, olha, meu amigo, o senhor me perdoe, né? Mas esse tipo de erro não dá para segurar. Porque se ele cometeu o erro aqui, ele pode cometer um erro em outros 42 municípios que o senhor presta serviço, certo? Então eu gostaria que o senhor explanasse. E outra, né? Eu acho que esse bate-papo é muito bom. Claro. Sim. Porque a gente começa a ver erros, e o senhor está vindo aqui, o senhor está... Talvez, eu não sei, né? Mas eu acho que o senhor também está vendo erros dentro da administração do senhor, eu acredito, né? E a nossa intenção é solucionar o problema. Aqui ninguém está para crucificar ninguém, não. Aqui já veio área de saúde, já veio outras pessoas falarem nesse microfone. Eu acho que a Câmara, ela está aqui para isso. É uma das obrigações, é isso, né? Então, se o senhor puder me responder, e eu não abro mais minha boca. Muito obrigado. Vereador, só para informação, depois, com relação ao que o vereador Marco levantou sobre a questão da doutora Maristela, o senhor falou que não tinha sido informado, aí, se o senhor quiser depois, eu tenho os áudios trocados entre ela e o senhor Eudes aqui. Vereador, isso... Eu não estou questionando a questão... eu não estou questionando o direito do senhor, eu não estou questionando o direito do senhor como responsável pela empresa
de contratar o médico que o senhor entender que é o melhor para vir prestar o serviço para o senhor aqui. Eu só estou dizendo que nos foi pedido para a gente repassar isso para o senhor, sendo o senhor o responsável. Então foi dito para a doutora Maristela que a partir de uma certa data os plantões dela tinham sido repassados para outros médicos a pedido de Campestre. Não falou se foi do Maurício, se foi do Vaguinho, se foi do diretor técnico ou clínico, se foi da prefeitura, não falou de quem. Só falou, olha, foi pedido, aí a doutora Maristela parece que falou com a equipe lá, a equipe falou que não foi da parte dela, então parece que um problema existente entre a empresa e a prestação de serviço da doutora Maristela. Mais uma vez, não estou questionando, quem sabe o médico que pode atender a empresa do senhor é o senhor, entendeu? É só para não ficar o dito pelo não dito. Vereador, quem toma alguma atitude final na minha empresa sou eu. Quem é o responsável técnico, quem sofre as consequências criminais, penais, sou eu. Eu não tomei nenhuma atitude. Não sei se você percebeu, o Dr. Clóvis estava aqui. O Dr. Clóvis veio conversar comigo. Eu fiquei sabendo, não sei se você sabe, essas mensagens foram ontem à noite e hoje de dia. Eu sou uma pessoa ocupada, eu cuido de várias coisas. Eu não tive a oportunidade de conversar com eles, fiquei agora. E agora eu tomei a coisa. E eu estou passando para o senhor também. Eu dei a satisfação para o Dr. Clóvis, como médico, como companheiro dele, tudo. Nós já conversamos lá fora, nós já nos entendemos isso. Eu acho que houve um mal entendido, tá? Eu não sei porque esse mal entendido está sendo levado abertamente a todo mundo. Então, mas não foi tomada a decisão. Qual plantão que ela não foi? Que ela foi suprimida ainda do plantão? Ela não foi. Eu não sei. Da parte dela, o que chegou o áudio para ela foi, olha, então, eu sei. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor está me ofendendo, porque quem manda na minha empresa sou eu. Um funcionário faz, quem tem que sustentar sou eu. Se eu não estou sustentando, e aí? Como é que ficou? Não, peraí. Como é que ficou ruim para ela? Está ficando agora com vocês colocando o nome dela, tudo aqui. Eu acho que não há. Não, então, é uma atitude interna e que não foi consumada, gente. Não, eu sei, Felipe, mas não tem nada a ver. Isso não foi consumado. Quem toma a decisão sou eu. Já conversei com o Dr. Clóvis, tá certo? Isso não aconteceu. Houve uma discussão de um colaborador nosso com ela, mas não foi decisão final, gente. Tem que passar por uma empresa, tem que passar por uma coisa. Nós vamos conversar ainda. Nem que a administração municipal foi conversada ainda. Não, e eu acho que é eu acho que é uma prerrogativa que o senhor tem de contratar o médico que o senhor entender que esteja mais capacitado para prestar serviço, para representar o senhor, porque o médico que está no pronto-socorro está representando a empresa do senhor, né? Eu confio não estou questionando isso. Eu confio plenamente nos meus funcionários todos. Só que eu vou ter que levantar algumas coisas. Como vocês fizeram algumas acusações que não estavam na mão, eu queria que vocês vissem o teor das mensagens anteriores, tá? Não essa. O que foi escrito antes. Meu funcionário está ali e ele pode mostrar para vocês, tá? O que aconteceu antes? Vocês estão tomando atitude por uma coisa que aconteceu na hora. Vocês não viram o que aconteceu antes. Nós somos éticos, nós não vamos colocar isso aqui para vocês, o que aconteceu antes, porque é um problema da médica com o meu funcionário, tá bom? Não, ela liberou essa parte, mas acredito que ela não liberou a parte que está com ele ali, para me mostrar para vocês. Mas eu acho que esse assunto é até... Então, esse assunto é a parte. Então, mas tem um diálogo, esse diálogo... Então teve um diálogo antes dessa conversa que ela passou para mim. Teve um diálogo antes dessa conversa. Então teve uma briga antes disso. Teve uma briga antes disso. Tá? Houve umas coisas que tem lá, nós temos para ser apurado. O senhor explicou para o Dr. Clóvis tudo certinho. Tudo, e foi esclarecido tudo. Mas só que quem decide sou eu. E eu decido pela técnica, tá certo? Se tem discussão, um lugar de amizade, um lugar de união, você tem que apaziguar as discussões para a equipe trabalhar melhor. É assim que tem que ser um comando, entendeu? Ninguém toma atitude intempestiva. Eu não tomo atitude intempestiva. Claro!
Então, quer dizer, vocês estão adiantando o carro na frente dos bois de uma atitude que eu não tomei. Eu vou analisar, eu vou ver os prós e contras. Já conversei com o Dr. Clóvis, entendeu? Eu vou prezar pela técnica, como eu tenho que prezar, entendeu? Só que vocês estão levando para uma coisa que não tem nada a ver. É um problema interno, um problema já resolvido, sim, mas só que teve alguns argumentos. Só que nos foi solicitado que fosse pedido passado para o senhor essa situação. Claro, eu estou passando para vocês. De maneira real eu agi de maneira antiética, não porque ele foi autorizado. Com certeza. Houve uma discussão. Mas eu acho que não é um assunto, entendeu? Ela está fugindo um pouco. Eu não estou entendendo. Eu sei, mas o problema deles, gente, vamos fazer o seguinte: vocês têm pergunta para falar sobre a administração pública? Tudo bem. Eu quero a resposta. Mas tudo bem, mas presidente, eu quero a resposta. Olha, vamos fazer o seguinte, olha, esse caso da médica com o funcionário, isso não condiz. Olha, é questão, isso mesmo. É uma questão privada, gente. Que isso? Isso mesmo, eu acho um absurdo. Ainda nem foi resolvida. Olha, doutor Roberto, eu peço desculpas. Eu peço desculpas por isso, porque. Olha, Sanal. Eu sei, mas essa é uma questão da empresa. Esse problema que está acontecendo vai ser resolvido entre o senhor, entre o seu funcionário, entre a médica. Vamos fazer o seguinte, presidente, a questão agora é a resposta. Vereador Bruno, só um momento. A questão agora é a sua resposta para o vereador Florindo. Ele fez alguns questionamentos. Esse assunto já está encerrado, porque não tem nada a ver. Presidente, pois eu quero falar, porque eu não vou sair daqui. Então vamos agora à resposta do Florindo. Eu vou responder o novo vereador, depois eu dou atenção para o senhor. Certo. Vereadora, então, essas coisas que chateiam, me desculpa, mas é um problema interno, tá? Um problema de WhatsApp, de mensagens, totalmente documentados, tudo. Isso é um sensacionalismo, porque, por exemplo, a providência não foi tomada ainda, não teve nem a reunião, entendeu? Vai ser resolvido. Não é do outro vereador. Isso não foi tomado providência ainda. Vai ser tomado providência e vai ser agido pela ética. E vai ser agido pela parte técnica. Isso que eu prometo para vocês, isso vai ser resolvido. Tá bom? Mas é outra situação, isso vai acontecer ainda, não aconteceu. Respondendo o nobre vereador. Tá. A única vez que chegou a mim, dono da empresa, um fato grave aqui em Campestre, eu vim imediatamente a Campestre, reuni com o prefeito, secretário de saúde, Maurício, com a vereadora. Foi o caso desse médico que o senhor me falou. Esse médico, ele foi devidamente punido e ele foi até denunciado ao CRM. Isso demorou um pouco, porque não tem uma comissão de ética na Santa Casa para julgar o caso. Esse caso não foi levado para a comissão de ética da Santa Casa, para a comissão de ética tomar uma providência, a empresa que teve que tomar. E esse médico imediatamente saiu dos quadros da empresa. Eu fiz o que o senhor falou, que é o certo e é o correto. Ele não trabalha mais com a empresa por causa disso. Tá? Então, esse problema foi resolvido. Os outros problemas não chegaram em mim, porque o meu diretor administrativo, que é aqui da região, que toma conta de Campestre, com a Secretaria de Saúde, resolveu os outros problemas. Entendeu? Foi passado para ele, eles tiveram uma reunião e eles resolveram. Se fosse alguma coisa que não tivesse sido resolvida, ou um agravo maior, eu teria sido comunicado e teria vindo aqui para resolver o problema. Como eu sempre faço em todos os locais que eu trabalho. E não é só em Campestre que acontece isso, é em todos os lugares que acontece isso. A gente convive com pessoas, a gente convive com vidas, todos estamos sujeitos a erros, todos somos sujeitos a um mau atendimento. Então, a empresa tem que ir e tem que agir prontamente quando isso acontece. Por isso que nós somos o diferencial, porque nós agimos, nós não passamos panos quentes em nada, a gente toma atitude quando é convocado. Isso respondendo a pergunta. Tem coisas que eu não sou convocado, que eu não sou comunicado. Às vezes o problema é resolvido antes de chegar a mim. Tá certo? Uma outra coisa, o senhor falou
O senhor falou do médico. Primeiro, aí o senhor falou que o senhor demitiu o médico. Isso. Esse médico que foi demitido foi sobre qual caso? Foi da intubação. Intubação. Certo. Ele não conseguiu intubar e o paciente precisou vir um outro médico aqui. O outro médico também teve um pouco de dificuldade de intubar, mas conseguiu intubar, graças a Deus. E depois foi encaminhado esse paciente. Então esse médico não está mais trabalhando Não trabalha mais com a empresa. Eu não conheço o médico. Não, quem sou eu para julgar o médico? Mas é só para questão de... E nós não fomos omissos do caso. Só não teve uma repercussão maior por causa de uma falta de comissão de ética atuante na Santa Casa. Senão teria uma repercussão maior o caso. Tá. Aí faltou uma pergunta. Qual? Aí o senhor, no início também, e estamos aqui para isso mesmo, né? O senhor falou que foram 4 casos pontuais. Isso. Que gerou essa insatisfação. E aí o senhor falou assim, e antigamente era 40. 40, eu entendo antigamente, antes do senhor entrar aqui. Com certeza. Não. Nobre vereador. Agora 40, desculpa, só colocando, 40 casos pontuais desse nível, eu me assusto. Eu falei, pelo amor de Deus, mas então estamos lascados aqui. Não, vereador, o senhor me desculpa, eu usei o artifício dos outros nobres vereadores. Eu ouvi falar, entendeu? Eu não dei dados estatísticos, entendeu? Eu usei a mesma coisa que os 2 nobres vereadores usaram comigo. Me desculpa, no âmbito do nervoso, no âmbito da discussão, eu usei o mesmo artifício. Desculpa, eu estou errado nisso. Outra coisa, sabe? O problema é o seguinte, o senhor está falando da Santa Casa, eu não tenho como defender, porque eu não tenho em mãos contrato, que, no entanto, igual eu falei, eu sou apenas um funcionário. Mas eu acho que esse contrato deve estar muito bem especificado sobre TEC, sobre isso. Eu vou pegar, vou estudar e vou passar para o senhor ver que a Santa Casa não tem culpa desses problemas, não. Doutor. Mas, vereador, desculpa, essa é a competência dos legislativos. Ele tem que fiscalizar todos os atos do município, todos os contratos que o município faz. Então, isso, uma reunião de vocês com a Santa Casa, vocês vão saber muitas coisas ali dentro e vocês vão conseguir melhorar esse atendimento de urgência e emergência, proporcionando uma união entre todas as equipes ali dentro. Sei. Sei. Com certeza. Vereador, nós não seríamos nada sem a Santa Casa, o senhor sabe disso. Não, ninguém está falando isso, vereador. Pelo contrário, a Santa Casa que dá sustentação para a gente. Eu acho que vocês, eu e o Bruno entendemos o que ele quis dizer. Né, Marcos? A questão você sabe o que ele quis dizer? Eu também no começo eu fiquei em coisa, mas agora eu entendi. É assim, o Dr. Dalmo viu e o Lucas viram que estava errado. Eles podiam... Não, a mulher. E aí, no caso, o Dr. Dalmo poderia ter acionado o CRM e abrir, entendeu? Isso. Mas aí, no fim, teve que fazer, ué. É isso que ele quis dizer, ué. Com certeza. Ó, existe um corporativismo médico, nós somos amigos, nós conversamos entre si, entendeu? A Santa Casa, elas nos ajuda em muito. A hora que o médico do pronto atendimento está em apuros, quem que tem que recorrer a esse médico? É a Santa Casa, entendeu? Só que aquela coisa, é uma troca, claro, é uma troca de favores, só que essa troca de favores não tem que ser usada da maneira que foi usada da outra vez. Houve uma falha, houve. Então vamos reportar essa falha e vamos corrigir essa falha. Não vamos tornar essa falha uma explosão, uma bomba, uma catástrofe para Campestre, entendeu? É um problema resolvível, graças a Deus deu tudo certo. Foram lá, resolveram, mas fizeram uma catástrofe disso. Doutor Roberto, agora eu. Vamos lá. Olha, eu sei que o senhor é um homem esperto. Aqui foi debatido e eu entendi tudo que está acontecendo. Só que eu quero pedir para o senhor o seguinte: cuida do meu povo, lá no pronto-socorro. Você está com um contrato lá, manda médico bom para cá, tá certo? E
que o senhor, eu vi bem que o senhor explicou aí, até o senhor é um homem que dá para a gente tirar o chapéu. É o seguinte, nosso pronto-socorro está indo bem, porque antigamente não era assim. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande, e hoje eu passo lá no pronto-socorro, até levo a minha sogra lá para fazer uma injeção que ela toma toda semana, e estou vendo umas coisas bom lá, tá? Fiquei preocupado porque me falaram que você ia trazer acadêmico aqui para atender nesse período, e eu estou só escutando. Não vai acontecer isso, tá certo? Então, eu queria fazer um pedido para o senhor e desejando um bom Natal até para a sua equipe, tá certo? Que não deixa nós na mão, não. Deixa nós firme. Tem o Maurício ali também que nós cobra dele e ele está a par. O pronto-socorro está andando bem, tem a Alana que trabalha lá, eu não faço muita questão, porque eu converso com ela, sabe? Tem uma equipe lá no pronto-socorro que dá gosto de ver, até minha mulher falou assim, nossa, mas que coisa interessante, lá está muito bom, porque está sendo atendido, ela vê os atendimentos das outras pessoas. Então, Feliz Natal para vocês, a todos aqui que estão aqui, eu desejo um Feliz Natal, e quem está nos assistindo, que tenha um bom Natal, e que o vereador vai ficar de olho, tá certo? Com certeza. E eu sei que a sua equipe não é ruim não, tá certo? Só que não deixa trazer essas pessoas que não têm muita experiência para cá, porque aqui nós precisamos das coisas bom. E o senhor é esperto, eu vi aqui o debate, eu não sou muito de falar não, mas eu sei qual a razão, tá bom? Então, Feliz Natal para todos que estão ouvindo e assistindo, e aqui a plateia aqui, e os meus colegas vereadores. Vereador, muito obrigado pelas palavras, parabéns pela experiência, parabéns pelas palavras bem colocadas, mas o nosso compromisso é isso, nosso compromisso é prestar o melhor serviço possível para a cidade que a gente está aqui. E que às vezes estraga são, desculpa, essas picuinhas, essas intrigas, essas fofocas, que vai colocar acadêmico lá, não é possível, eu tenho 20 anos de experiência nesse meio, eu não sou louco de colocar um acadêmico lá e levar um processo e perder tudo que eu conquistei com muito trabalho nesses 20 anos. Então, isso é uma intriga política, isso é uma picuinha, e isso a empresa não doutor admite. Roberto, vou fazer uma pelo pergunta amor pro de senhor. Deus, doutor Roberto, não fale que é picuinha política, é saúde. A menina morreu, por favor. Eu não estou falando da menina, eu estou falando de colocar acadêmico. Onde que surgiu essa história de colocar acadêmico? Então, mas isso é política. Quem que está colocando acadêmico lá dentro, nobre vereador? Então, mas isso é uma acusação. Mas o falar, isso cabe a um processo, alguma coisa. Isso. É uma ofensa à prefeitura, é uma ofensa à empresa, tudo. Então, mas estão afirmando que a empresa vai colocar acadêmicos. Isso não existe. Doutor, aqui. Então, eu acho que o senhor tem que levar isso em frente e saber o que aconteceu aí, porque isso é muito grave. Bem, eu acho e quero falar também que nós temos aqui um secretário da saúde, que é o Maurício, né, que é um diretor. O Maurício é um diretor. E esse rapaz, quando veio para cá, nós não tinha nada na mão. Fazia fila ali no pronto-socorro, ali no posto de saúde. Hoje acabou essas filas, tá certo? Nós vemos os funcionários trabalhando direitinho, tudo uniformizado. Nós temos que tirar o chapéu para esse rapaz. E se Deus quiser, esse ano 2020 vai ser muito melhor ainda. Tá certo? Até vou fazer uma moção aqui, por escrito, para ele, porque ele merece. Porque quantas eu ia pedir voto, as pessoas, pelo amor de Deus, e aquela fila lá no posto de saúde, tá certo? Hoje não tem mais. Tá certo? Então, esse rapaz colocou nós no devido lugar. E ele tem que tirar o chapéu para ele. Eu tiro o meu chapéu para ele. Agora, doutor Roberto, se os meus colegas aqui não tirar, eu não posso falar nada. Mas ele é pé da novela. Vereador, eu tiro o chapéu para ele também. Opa. Eu acho que tem que ver o currículo das pessoas. O Maurício vem com um currículo enorme, uma bagagem enorme de ofensas. Eu peço desculpa, eu estou saindo que eu tenho uma formatura do meu filho. Agradeço, até um feliz ano novo, um feliz Natal para todos e até o ano que vem, se Deus quiser.
Tá certo? Obrigado, agora vereador. O que a gente já tinha conversado, já conversou, já está outra Isso, já conversa. está esclarecido. Então eu que... agradeço a sua presença. Igualmente. E o senhor pode preparar que o seu telefone vai tocar se precisar. Com certeza. Abraços. Abraço. Viu, nobre vereador? Então, a gente, analisando o currículo das pessoas, a gente sabe para que as pessoas vieram. Maurício vem com uma bagagem muito grande e essa bagagem está sendo usada em benefício de Campestre. Então, eu também tenho que tirar o chapéu para ele. E eu estou aqui graças a ele. Tá? Eu estou desenvolvendo o meu trabalho da menor maneira possível, graças à fiscalização dele e também à fiscalização de vocês. Isso. Tá bom? Eu gostaria agora de fazer um agradecimento ao Maurício, porque lá na regional de Alfenas, que é uma regional tão importante que cuida de não sei quantos municípios, mas sei que são muitos, foi falado, e não foi só uma vez não, que Campestre saiu de patinho feio para cisne. E nós só temos que te agradecer, viu, Maurício? Você pode ter certeza absoluta que você será lembrado nessa terra, eu acho que por muitas gerações. O que você conquistou não é para qualquer um, não. É o teu currículo, a tua bagagem, a tua inteligência, a tua humanidade. E eu tenho certeza absoluta que não foi em vão que você está aqui em Campestre, não. Isso foi Deus que te colocou. Eu falei que foi Deus que te jogou aqui, foi mesmo. A Meire, que fez uma transformação no pronto-socorro. Se o nosso pronto-socorro hoje anda alinhado dentro da lei, vocês podem ter certeza que foi a competência da Meire. A Meire regularizou tudo que estava de irregular no pronto-socorro e era muita coisa. O Vaguinho, que é uma pessoa que caminha junto com a gente. A sua empresa, que é companheira e é uma empresa boa, sim, porque toda vez que a gente liga para o Eudes, que liga para o senhor, eu não cheguei a ligar, mas a Meire já lhe cansou de ligar, a gente sempre é atendido e as soluções são tomadas. Nós nunca passamos, igual eu cheguei a passar, de ficar sem médico até 11, meio-dia, e pedindo pelo amor de Deus, e com a ajuda da Santa Casa, graças a Deus, doutor Zenon, doutor Dalmo e outros médicos da Santa Casa que muito nos ajudaram. Hoje nós não passamos por isso mais. Então, eu acho que a situação da saúde, graças a Deus, melhorou sim. Precisa melhorar muito mais, mas já melhorou muito, graças a Deus. E obrigado vocês que são os atores, né, que fazem parte da saúde, e eu tenho certeza absoluta, nós estamos caminhando para cada dia aperfeiçoar mais e trazer qualidade para o cidadão campeense. Doutor Roberto, esse rapaz está sentado aqui, ele é médico? Não, o Felipe é advogado da empresa e o Eudes né? Administrador regional aqui de Campestre. Ah, tá, porque ele passou uma vontade danada, tá falando alguma coisa, tá? Ele nem vai dormir de noite. Bem, mas é aquela coisa, a vontade de conversar com vocês é tão grande que eu não quero, eu tô vendo. Não quero a parte jurídica, eu quero resolver o que é melhor para Campestre, independente de parte jurídica. Bem, a gente vai finalizar agora, já estendemos bastante. Eu, pelo menos, particularmente, estou bem satisfeita com as respostas, entendi perfeitamente. Já tinha conversado um pouco com o Maurício, certo? Hoje nós conversamos um pouco sobre esse assunto, ele me expôs algumas coisas. E eu gostaria muito de agradecer ao senhor por ter vindo aqui. Peço desculpas por alguma exaltação de alguns, entendeu? Agradeço a vocês também pela presença. A equipe nossa lá atrás, do Maurício, da Meire, do Vaguinho, que eu só posso tecer elogios. E eu tenho certeza, igual eu disse, a experiência que eu tenho no pronto-socorro, eu só posso falar bem, entendeu? Então, graças a Deus, não tive nenhum caso desses aí que eu possa... Mas isso acontece sim, eu entendo perfeitamente, dentro de vários casos... acontecer algum outro, se já foi sanado, isso que é o importante. Então, muito obrigada pela presença de todos os que ficaram aqui por último, da PM que está aqui dando um apoio para a gente também. Se a senhora me permitir, eu queria agradecer muito vocês, muita oportunidade de estar aqui, e me coloco à disposição tantas vezes quanto forem necessárias. Eu vou estar aqui para esclarecendo. Eu acho que vocês talvez não me conheçam, não sabem o que eu faço tudo. Mesmo sendo uma pessoa ocupada, eu vou estar
quando for necessário, aqui em Camprestre, para falar com vocês, se for do benefício da população de Campo Belo, tá bom? E essas discussões de Camprestre, desculpa, essas discussões são muito proveitosas para a cidade, e isso que engrandece, tá? E se eu puder proporcionar uma união para a melhoria da saúde aqui de Camprestre, eu vou fazer isso. Vocês podem contar comigo, tá? Doutor, Campo Belo, o senhor iniciou lá? Não, nós temos uma UPA de Campo Belo e às vezes Camprestre e Campo Belo a gente acaba se confundindo, que são muitas cidades ali e o mesmo começo. E a cabeça acaba confundindo depois de um monte de reuniões. Me desculpem, tá? Um grande abraço para todos vocês, tá? Feliz Natal e Feliz Ano Novo a todos. Obrigado. Feliz Natal a todos. Nossa última reunião do ano, eu espero.